um romance sobre a perversão de uma ideologia. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Certamente você já ouviu falar da Revolução Russa de 1917, que derrubou a monarquia russa e estabeleceu o poder soviético representado pela figura de Lenin. O braço direito do Lenin nessa parada toda era o Trotsky. E quando Lenin morreu, poucos anos depois da Revolução, aliás, rolou ali uma disputa de poder entre o Trotsky e o Stalin, que acaba assumindo o governo e dando início a uma perseguição contra o Trotsky, que foi obrigado então a deixar a Rússia em busca de asilo político em outros países, enquanto o autoritarismo manipulativo do Stalin fazia de tudo para manchar a sua imagem em níveis internacionais. Afirmando que o Trotsky era aliado do nazifascismo, por exemplo, no momento em que o Hitler ia ganhando força política. Enquanto ele buscava refúgio em outras nações, o que muitas vezes era negado, já que ele era pintado como um grande inimigo da Revolução, o Trotsky nunca deixou de contribuir para o movimento comunista à sua maneira e como era possível, claro. Principalmente por meio de escritos revolucionários e anti-stalinistas, o que deixou o Stalin ainda mais desgostoso. Esse conflito entre eles só teve fim com o assassinato do Trotsky, que foi encomendado pelo Stalin e realizado por um dos seus seguidores, cuja identidade verdadeira permaneceu um mistério por mais de 20 anos. Toda essa história é contada com riqueza de detalhes pelo cubano Leonardo Padura neste romance, O Homem que Amava os Cachorros, publicado no Brasil pela editora Boitempo, com tradução da Helena Pita, por meio de 3 focos narrativos que mesclam ficção e história. O romance tem início em Havana, em 2004, com um narrador em primeira pessoa chamado Ivan, que é um sujeito ali atravessado por fenômenos políticos e também por fenômenos naturais, que tem a vida marcada por carências materiais e que peleja ali para recuperar um pouco do senso de realidade que parece completamente perdido para ele. Uma das suas poucas ambições é se tornar escritor, e a narrativa vai se construindo como se ele fosse o autor do livro que a gente tem em mãos. Um dia ele está passeando ali numa praia próxima a Havana, na década de 70, enquanto ele lia um livro do Raymond Chandler, que é um escritor norte-americano de romances policiais e autor também de um conto chamado O Homem que Amava os Cachorros. Então o Ivan tá ali lendo o Raymond e ele avista um cara de mais ou menos uns 70 anos que está passeando com seus 2 cães lá na praia. E esses cães chamam muita atenção porque eles são borzóis, são galgos russos, que são grandes e muito raros por ali em Cuba. Ele se interessa pelos cachorros e se aproxima do tutor deles, que diz ter conhecido o espanhol Ramón Mercader, que é o assassino do Trotsky, e decide então lhe contar a verdadeira história desse assassinato, todos os pormenores dos longos anos de planejamento do crime e também a arquitetura perversa do regime stalinista, que foi capaz de manipular muito friamente e iludir também intensamente milhares de militantes, entre eles o próprio Mercader. Esse encontro inesperado, mediado ali pelos cachorros, acaba mudando a existência pacata do Ivan, e a sua vida, que é em tantos pontos medíocre, acaba se apresentando tão fascinante pra gente quanto essa epopeia que ele vai nos contar. Um narrador em terceira pessoa inicia o segundo parágrafo, tomando Trotsky como protagonista e vai então acompanhando ali as muitas viagens desse seu exílio. Ele é apresentado pra gente como um homem atento e perseverante, ainda que cansado, e um homem também capaz de diferenciar materialidade de realidade e que defende a imaginação e a paixão como parte do real. É difícil a gente não se encantar por esse personagem porque ele carrega
certo romantismo que é inato a toda a ideia de revolução, né? É a todo revolucionário que luta pela liberdade, que por si só é um conceito romântico. E é difícil, sobretudo, porque aqui o Padura vai resgatar as facetas mais humanas e, consequentemente, mais frágeis do Trotsky, com ênfase para todos os sacrifícios individuais que ele enfrentou em prol de uma causa comum, ele mesmo acreditando que no processo sobre-humano da Revolução não tinha cabimento pensar em tragédias pessoais. O terceiro fio narrativo é protagonizado, finalmente, por Ramon Mercader, que durante a história recebe muitos nomes, sempre mudando ali de identidade, sempre disfarçado, e compreende a sua adesão ao Partido Comunista Espanhol, o seu treinamento em Moscou, que é uma coisa de louco, todas essas suas mudanças de personalidade, e os preparativos também de aproximação ao Trotsky e o seu refúgio em Cuba depois do assassinato. É para lá que o Mercader vai. Ele encarna a figura do revolucionário por excelência. Ele é capaz de absolutamente tudo em nome da revolução. Ele é tão cego pelos seus ideais que acaba sendo uma isca muito fácil de manipulações políticas. É formidável o modo com que esse personagem é construído, principalmente porque nos é dado enxergar as estruturas dessa construção, sabe? Os pilares que fazem dele, do Mercader, um fruto de circunstâncias históricas inflamadas e um tanto quanto despersonalizado. A gente acompanha a sua infância, que foi embalada ali por uma mãe também militante, que trata ele assim como se ele tivesse sido parido para a Revolução, o seu treinamento como soldado stalinista e a sua entrega total a esse destino impreterível, bem como, é claro, os preços que ele precisa pagar para viver da sua ideologia, pela sua ideologia. Então, o homem que amava os cachorros, com os olhos novamente fixos no mar, começou a contar-me as razões por que o seu amigo Ramon Mercader recordaria, pelo resto dos seus dias, que apenas uns segundos antes de pronunciar algumas palavras que mudariam a sua existência, tinha descoberto a densidade doentia que acompanha o silêncio no meio da guerra. O estrépito das bombas, dos tiros e dos motores, das ordens gritadas e dos uivos de dor, entre os quais vivera durante semanas, tinham se acumulado em sua consciência como se fossem os sons da vida. E a queda súbita daquele mutismo espesso, capaz de lhe provocar uma sensação de desamparo tão semelhante ao medo, transformou-se numa presença inquietante quando compreendeu que atrás daquele silêncio precário podia esconder-se a explosão da morte. Entre a figura do Trotsky, cuja existência foi praticamente toda documentada por ele mesmo, e a figura do Mercader, de quem a gente pouquíssimo sabe com certezas, resta um grande espaço onde se estabelece a ficção, por onde o Padura então passeia explorando as múltiplas veredas da invenção e da memória, responsáveis pelo aspecto de crônica do aviltamento de um sonho que caracteriza esse romance. A atuação do personagem cubano Ivan dentro dessa história, depois de tantos anos do assassinato de Trotsky e aparentemente tão distante do epicentro desses conflitos todos, serve não apenas como testemunho dos destroços resultantes de ideologias corrompidas por manias de grandeza e sedes de poder, destroços que atingiram Cuba de várias maneiras, inclusive por embargos econômicos com os quais até hoje ela sofre, mas também serve como abertura para certos toques de subjetividade que são fundamentais à sustentação do livro, porque é por meio dela, dessa subjetividade, que o Padura mergulha profundamente sob a superfície dos fatos políticos, revolve aquela água lamacenta toda e faz emergir 3 vidas marcadas pela desilusão como representantes de toda uma geração com esperanças interrompidas pelo desencanto. O mais importante é que ele mostra como esse desencanto se estabeleceu pela manipulação da história enquanto a história se fazia.
sabe? Sobrepondo homens a ideais. Em outras palavras, ele vai deixar evidente como o problema não é e nunca foi o comunismo, mas a perversão do comunismo. É o que foi feito dele, o que foi feito em nome dele, em alguns casos, como a gente vê até hoje, até para evitá-lo. Os seus personagens experimentam na pele o ódio como uma força incontrolável, capaz de mudar os rumos dos acontecimentos, e aprendem, enquanto nos ensinam, que os discursos históricos nem sempre, na verdade quase nunca, transmitem a realidade. E que o domínio da narrativa política é o verdadeiro poder que determina como a história, com H maiúsculo, será contada. Daí a necessidade de estar atento aos mecanismos narrativos que amparam o nosso presente, investigar quais são as bases que os mantêm de pé e quem é que mexe ali os pauzinhos das coisas todas. E o mais divertido disso tudo é que o Padura denuncia a manipulação histórica como estratégia política, enquanto ele mesmo também manipula essa história, só que como uma estratégia literária, né? Ele se vale de uma licença poética que só a liberdade de romancista é capaz de oferecer e que ele soube aproveitar muito bem aqui nesse romance. Se em dado momento o Ivan diz: percebi que se desejava continuar ouvindo, minha única opção era acreditar nele, é a nós também sacada essa opção, confiar nos narradores do Padura, sempre cientes, é claro, de que isso aqui se trata de um romance, né? Ou seja, faz parte do campo mágico da literatura em que tudo pode acontecer e tudo pode se transformar. A verdade era que, lendo e escrevendo sobre como a maior utopia que alguma vez os homens tiveram ao alcance da mão fora pervertida, mergulhando nas catacumbas de uma história que mais parecia um castigo divino que obra de homens ébrios de poder, de ânsias de controle e de pretensões de transcendência histórica, tinha aprendido que a verdadeira grandeza humana está na prática da bondade incondicional, na capacidade de dar aos que nada têm, não o que nos sobra, mas uma parte do pouco que temos. Dar até doer, e não fazer política nem pretender prerrogativas com essa ação, muito menos praticar a enganosa filosofia de obrigar os outros a aceitar nossos conceitos do bem e da verdade por acreditarmos serem os únicos possíveis, e por além disso deverem estar agradecidos pelo que lhes demos, mesmo que não o tivessem pedido. E embora soubesse que a minha cosmogonia era de todo impraticável, e que merda fazemos com a economia, com o dinheiro, com a propriedade, para que tudo isso funcione, e que porra fazemos com os espíritos predestinados e com os filhos da puta de nascença, satisfazia-me pensar que talvez um dia o ser humano pudesse cultivar essa filosofia, que me parecia tão elementar, sem sofrer as dores de um parto ou os traumas da obrigatoriedade, por pura e livre escolha, por necessidade ética de ser solidário e democrático. Os romances, a história e toda a grande narrativa é feita por indivíduos reais e não por seres inventados. Nossa existência é atravessada pelos grandes acontecimentos e também os atravessa. E nem sempre o escritor escolhe a história que ele vai contar. Muitas vezes é a história que escolhe ser contada pelo escritor. Tudo isso a gente entende em Um Homem que Amava os Cachorros, e os seus 3 protagonistas, no fim das contas, são definidos pela sinofilia, pelo amor pelos cachorros. E sendo personalidades históricas ou mero desconhecidos, em alguma medida eles têm a vida tocada por esses animaizinhos. E é assim, equilibrando o grandioso ao mínimo, que o Padura vai costurando as narrativas, tendo os cachorros como pontos sutis de alinhamento e a grande história como pano de fundo. Essa é a minha recomendação de leitura de hoje. Mais uma vez, lembro que esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Boitempo. Se você quiser conhecer mais sobre a editora, eu tenho aqui no canal 4 vídeos de papo de editora lá na Boitempo. E também tem um link que você pode comprar lá na Boitempo este ou qualquer outro livro e ajudar o canal financeiramente com uma pequena comissão. Eu fiz essa leitura junto do Igor, que tem um perfil lá no Instagram chamado A Estante em Mim, um perfil maravilhoso,
E ele também já deixou as considerações dele em uma postagem que eu vou deixar linkada aqui embaixo para você conhecer. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o romance, eu vou indicar também um vídeo ótimo que a Carmen Lúcia fez do canal O Que Vi do Mundo, em que ela fala principalmente sobre o contexto histórico que engloba essa história aqui, que envolve essa história. Certo? Mas é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros do Padura. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!